Quero falar sobre um meio atacante menino de só 16 anos de idade que está na mira de alguns dos principais clubes de futebol no país. Para completar a vitória do Flamengo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Se puderem deixar seus comentários, agradeço também. Combinado? Bora falar sobre o Flamengo que enfim deixou uma boa impressão sob o comando do Tite. Vitória contra o Bolívar, líder do grupo, 4-0 nessa quarta-feira no Maracanã lotado. Os gols marcados por Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha e Pedro. Resultado devolveu o Flamengo na segunda colocação do grupo. Nesse momento o Bolívar tem 10 pontos, o Flamengo e o Palestino tem 7 e o Milionários já eliminado tem 3. A vantagem do Fla em relação ao Palestino se dá pelo saldo de gols. Rubro-Negro tem 4 gols de saldo, o Palestino tem menos 3 gols de saldo. Na última rodada, tudo se encaminha para que o Flamengo termine na vice-liderança do grupo, o que vai garantir um confronto pesado no primeiro mata-mata de quartas de final, ou melhor, de oitavas de final. Isso porque o Flamengo, como segundo, vai pegar um primeiro colocado. A gente pode ter, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo. Na última rodada, o Bolívar joga em casa contra o Palestino, precisando apenas de um empate para segurar a primeira colocação. O Flamengo recebe o Milionários, o último colocado do grupo. Estou imaginando que o Bolívar fique em primeiro, o Flamengo em segundo e o Palestino vai jogar a Sul-Americana como terceiro colocado. Bora falar agora sobre um meio atacante de só 16 anos de idade que virou alvo de uma disputa grande entre clubes brasileiros. Eu me refiro a Aquiles, menino que surgiu no Atlético Goianiense quando foi assinar seu primeiro contrato profissional. Quando completou 16 anos de idade, desapareceu do Dragão, causando revolta no Adson Batista e companhia. É que o Aquiles acabou sendo convencido pelo empresário Adriano Espadoto a se acertar com o Paranavaí, time da segunda divisão do futebol paranaense e que tem Gustavo Lima como principal acionista. O Gustavo Lima, cantor, ele havia assumido de forma majoritária a sociedade do Paranavaí no início desse ano. Esse menino já participou de uma das 2 partidas que o Paranavaí entrou em campo no Campeonato Paranaense da segunda divisão, atuou nos minutos finais da partida passada que terminou com vitória do Paranavaí. Mas o que eu quero contar para vocês nesse vídeo é sobre o interesse de clubes brasileiros nesse jogador. Os maiores interessados são o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, inclusive, tem um trunfo a seu favor, a ótima relação do Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, com o Gustavo Lima. Os caras são extremamente próximos. Cruzeiro que inclusive já fez proposta oficial para comprá-lo do Paranavaí. Já o Atlético Mineiro também entrou na parada, embora com mais dificuldade, até por conta do distanciamento em relação ao Gustavo Lima. Atleta que antes de se mudar do Atlético Goianiense para o Paranavaí, já havia chamado a atenção de Flamengo, Fluminense e também do Atlético Paranaense. Você já ouviu falar sobre o Aquiles? Tem opinião formada? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Boa noite, Nicola. Para você, quais são os 5 maiores clubes do Brasil, incluindo história, títulos e tudo? É verdade que você torce para o Atlético Mineiro? Abraços. Não, não torço para o Galo, não. Torço para a Portuguesa, porque sou de São Paulo e meu pai é português, veio para cá muito cedo. Ele e meu avô viraram torcedores da Luz e me levavam desde pequeno ao estádio, né? Inclusive, tem que passar essa torcida da Luz para os meus filhos. Sobre os 5 maiores clubes do Brasil, incluindo história, títulos e tudo. Cara, essa pergunta é muito, mas muito difícil, porque se a gente precisar incluir história, títulos, eu acho que o Santos precisa estar nessa lista, embora hoje esteja na Série B. É o time que teve o Pelé, é o time que foi bicampeão do mundo. O São Paulo tem uma história internacional muito grande, acho que também merece estar nessa lista. Acho importante a gente sempre não desassociar o tamanho da torcida, porque a torcida é extremamente representativa. Por que o meu time, a Portuguesa, é um time pequeno? Por que o meu time tem tanta dificuldade em garantir notícias, em garantir receitas, em se tornar um clube grande? Porque ele não tem torcida. Então, acho que não dá para desassociar essa questão da torcida. Então, dá para colocar nessa lista o Flamengo, dá para colocar nessa lista o Corinthians, dá para colocar nessa lista o Palmeiras, enfim. O Adélio Vilela com like 3777. O Vitor Duarte, alguma notícia de negociação de reforços para o Fla? Vitor, o Flamengo tem alguns objetivos para o futuro próximo. No meio do ano, a ideia é trazer o Danilo, lateral direito que não deve ficar na Juve.
O Flamengo também tem a intenção de trazer meias e atacantes. O Oscar deve virar reforço para 2025. Entre os pontas, vários nomes foram especulados. E o Flamengo também gostaria de mais um volante, até porque o Thiago Maia foi embora e ainda não houve a reposição. Carlinhos Silva, boa noite, Nicola. Sabe se tem algum time interessado no Davi Luiz? Falaram podiam levá-lo no meio do ano. Ele só recebendo um salário alto, não dá mais para ele no Mengão. Carlinhos é exatamente o salário que o impede de se mudar para outro clube. Ele ganha R$1,5 milhão por mês, contrato até dezembro. Nenhum clube brasileiro tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho, tá? Segundo o Record de Portugal, o André Franco deve ser reintegrado no Porto. O Flamengo ainda o quer. Esse é um volante da base do Porto. Não é da base, não. Ele já tinha passado pelo Sport, mas que chegou a ser pretendido pelo Flamengo em janeiro. E ele tinha sido afastado, meio que fora dos planos do Sérgio Conceição. Eu nem sabia dessa reintegração. O Flamengo tinha a intenção de trazê-lo sem custos na metade do ano. O Matheus Pereira será comprado do Al Hilal e passa a ser jogador em definitivo do Cruzeiro. Na frente ele gostaria de ter o Keno ou o Rony, ou eventualmente os dois, tá? E aí não se descarta também a busca por um centroavante. O nome do Gabigol interessa, mas aí é uma negociação para janeiro de 25. O Gabigol pode assinar um pré-contrato a partir de julho. João, esse é um ponto importante, né? O Super Mundial de Clubes vai acontecer no ano que vem, com 6 representantes da América do Sul. Flamengo, Fluminense e Palmeiras, como campeões da Libertadores, estão garantidos. O campeão da Libertadores desse ano também entra. E aí a gente tem 2 vagas por ranking. Como é que se dá esse ranking? Ele se dá de acordo com as campanhas dos times nos últimos 4 anos de Libertadores. O River Plate, que na terça-feira venceu e segue em primeiro do seu grupo, garantiu uma pontuação e ele não pode mais ser ultrapassado nesse ranking. Então o River é o 4º time sul-americano garantido. São 3 brasileiros e um argentino. Existe a possibilidade de o Boca Juniors ser o 2º time via ranking. E aí o último classificado vai ser o campeão da Libertadores. Nicola, e se o Flamengo, o Palmeiras ou o Fluminense vencerem a Libertadores desse ano de novo? Aí cria-se mais uma vaga via ranking, o 3º colocado desse ranking vai. Aí o torcedor do Galo já deve estar esfregando as mãos, lembrando que o Atlético tem uma das melhores campanhas na soma das últimas edições de Libertadores. Mas a Conmebol decidiu que, como o Brasil já tem 3 representantes por meio dos títulos, não vai haver vaga para brasileiros via ranking, tá? Então, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Botafogo só terão chance de disputar o Super Mundial de Clubes se vencerem a Libertadores desse ano. Qualquer outro resultado os impede de participar da competição. Deu para entender? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a emocionante vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em um jogo repleto de lances eletrizantes, o time rubro-negro garantiu sua entrada na zona de classificação para o mata-mata. Vamos conferir todos os detalhes dessa partida, assim como outros resultados importantes do dia. Na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo visitou o Atlético Mineiro em Nova Lima e venceu por 3-2 em uma partida extremamente agitada. Com essa vitória, o Flamengo conseguiu entrar na zona de classificação para o mata-mata, posicionando-se entre os 8 primeiros colocados do torneio. Mais cedo, Ceará e Cruzeiro também conquistaram vitórias importantes contra seus respectivos adversários. Aos 35 minutos de jogo, o centroavante Wellington aproveitou uma reposição precisa do goleiro Lucas Furtado para abrir o placar a favor do Mengão. Logo em seguida, o meia Wallace Ian fez uma bela jogada pela direita e assistiu Wellington, que ampliou a vantagem para 2-0. O Atlético Mineiro reagiu ainda no primeiro tempo com um gol do atacante Isaac, diminuindo a diferença para 2-1. O empate dos mineiros veio com Caio Maia, que converteu um pênalti e deixou tudo igual em 2-2. No entanto, o zagueiro e capitão Iago garantiu a vitória do Flamengo ao marcar um golaço de falta, fechando o placar em 3-2. Em outra partida movimentada do dia, o Cruzeiro venceu o São Paulo por 4-3 em Cutia SP. Os visitantes começaram com tudo e abriram 3-0 em apenas 21 minutos, com 2 gols do ponta Kaique Kenji e um do zagueiro Pedrão. O São Paulo tentou reagir, diminuindo a diferença com um gol do atacante Paulinho, mas o Cruzeiro ampliou novamente com o centroavante Arthur Viana. No final, o meia Ferreira marcou o 3º gol do São Paulo, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Esses foram os destaques da emocionante rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, com vitórias importantes para o Flamengo e o Cruzeiro.
Continue acompanhando nosso canal para mais atualizações e análises sobre o futebol de base e outras competições. Deixe seu comentário sobre o que achou dos jogos e das performances dos jovens talentos.